Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Uma campanha realizada pela TV Globo com muita repercussão apresentava crianças de diferentes idades e pedia para que elas lessem frases racistas diante de uma mulher negra. Nenhuma conseguiu passar da primeira linha. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. A campanha chamada Ninguém Nasce Racista foi ao ar em 2016. Em 2023, ela, infelizmente, ainda reflete o ambiente violento para pessoas não brancas no Brasil e no mundo. Racismo que afeta não só os negros, mas também outras populações, como os indígenas. O doutor em Educação pela USP, Universidade de São Paulo, e descendente guarani, Ali Orellana, afirma que o preconceito contra indígenas é o primeiro racismo da história do Brasil, porque eles foram o primeiro povo subjugado e escravizado no país. Mas se por um lado casos rotineiros de racismo persistem, por outro crescem e se fortalecem as vozes que reagem, protestam, contrapõem e propõem novas narrativas. Vozes amplificadas pela internet por meio de ativistas e influenciadores digitais, principalmente negros e indígenas. Você tá ligado que as pessoas negras eram anunciadas nos jornais como se fossem objetos para compra e venda? Pois é, mas tinha um cara que usou esses mesmos anúncios contra os escravistas. É isso mesmo. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Oi, você que trabalha com economia criativa, atenção aqui. Eu sou Gabi Oliveira e vim falar com vocês sobre o primeiro prêmio Pretas Potências. O prêmio quer reconhecer histórias, artistas, grupos e coletivos negros que tenham se destacado nos últimos anos. Eu sou Ailton Krenak. Minha trajetória ao longo desses quase 40 anos foi buscar um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é muito desigual, tem se revelado também extremamente racista. Em Minas, além de personalidades e movimentos sociais, no campo político, uma iniciativa importante teve início em 2023, a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial do Estado. Desde que o Estatuto Federal entrou em vigor em 2010, apenas alguns estados adaptaram essa legislação nacional para os contextos locais. A ideia em Minas é ampliar o texto federal para prever medidas que garantam a efetivação de direitos à população negra, indígena e amarela. A ação é liderada pelas 4 deputadas negras da Assembleia Legislativa. Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Perpassar todas as políticas do desenvolvimento econômico, as questões estruturantes do Estado, é o resultado que nós vamos promover com a elaboração desse estatuto. Andréia de Jesus, do PT, presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Discutir o estatuto é também previsão de fundo para que as políticas que já existem a nível federal reverberem no Estado. Macaia Evaristo, do PT, vice-presidenta da Comissão de Educação. Saúde da população negra. Nós somos um dos estados que a gente tem maior incidência de pacientes com anemia falciforme. E a gente não tem políticas específicas para essa população. E Leninha, do PT, primeira vice-presidenta da Casa e primeira mulher negra a ocupar a mesa diretora da Assembleia de Minas.
Esse é um momento histórico para a política pública do Estado de Minas Gerais. As vozes daqueles que estão nos guetos, nas periferias, nas favelas, da população negra, que é a maioria deste Estado e deste país, né? E um dos desafios do Estado no que diz respeito à igualdade racial é a educação. No Estatuto Federal, boa parte da lei é dedicada à determinação sobre o ensino da cultura africana e indígena em todos os níveis de aprendizado. Um dos objetivos da educação antirracista é proteger as crianças não brancas, que sofrem com a violência do racismo desde o início da nossa história. Uma das pesquisadoras que reflete sobre isso no Brasil, o impacto do racismo sobre as crianças, é a Lucimar Rosa Dias. Ela é diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola do Ministério da Educação. Ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do EREIA, Grupo de Estudos em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Lucimar, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Eu é quem agradeço o convite de você. Um estudo que a senhora participou para o Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância traz uma perspectiva histórica interessante. Eu queria começar por ela. Como é que as crianças brasileiras são afetadas pelo racismo desde o período colonial, ou seja, o que significava ser uma criança escravizada? Então, a gente conversa pouco sobre essa infância escravizada, desde lá, né, do continente africano, quando suas famílias, suas referências de parentalidade são retiradas da sua existência, da sua vida. Então, essas crianças foram abandonadas pela violência da escravização e também muitas crianças foram trazidas como escravizadas no processo da organização aqui da sociedade brasileira. Elas não eram compreendidas como crianças, portanto, elas desenvolviam trabalhos forçados, realizavam atividades que não eram condizentes já com a perspectiva de infância que estava colocada no Brasil colônia. Portanto, elas trabalhavam, tinham, né, uma rotina que não respeitava esse período de desenvolvimento, um total desrespeito a essa consideração sobre infância que já estava construída no mundo ocidental. E dando um salto desse período colonial para os dias de hoje, qual o peso dessa relação escravocrata ao racismo estrutural? A gente tem várias nuances do racismo estrutural, sobretudo esse racismo que impõe à sociedade brasileira, que tem 56% de população negra, uma miserabilidade. Então nós temos uma elite que está muito acostumada com essa relação de extrema desigualdade, naturalizou-se a presença da população negra nas piores condições de vida. E isso impacta diretamente a criança, né? Essa criança que vive numa sociedade com extrema desigualdade, ela passa fome, ela não tem uma educação de qualidade, ela não tem um sistema de saúde que a proteja devidamente. E quando, né, pelo esforço das políticas públicas, da sociedade, da população negra, com certeza, mas de toda uma sociedade que se mobiliza contra essa condição, a gente percebe que mesmo essas pessoas sofrem o que a gente chama de racismo simbólico, né? Então, quando ocupam espaços que a gente chama de espaço de poder, de prestígio, essas pessoas também são impactadas pelo racismo. De novo, gritos racistas, a gente acabou de escutar no Mestalha gritando mono, 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 e nada é feito. Passa a semana dentro do Campeonato Espanhol, o Vinícius Júnior exposto a isso. É um desgaste absurdo, é revoltante, é um escárnio que a gente está vendo, e a torcida fazendo festa, normalizando o absurdo. Até quando o Vinícius Júnior vai precisar sofrer com algo que a gente tem que contar aqui toda semana, Bruno? Tudo isso é vivenciado numa experiência coletiva, e as crianças estão nessa experiência coletiva, elas vivenciam essas experiências a partir dos seus familiares, a partir de si mesmas, né, nas suas histórias que vão sendo construídas
nesse contexto de luta, de resistência, mas a todo tempo impactadas pelo racismo perverso que opera em diferentes frentes, seja na violência, seja na miserabilidade, seja no campo educacional. E quais os impactos no desenvolvimento dessa criança na primeira infância, professora? No Brasil, a gente ainda tem poucas pesquisas que fazem uma avaliação, como as pesquisas estadunidenses, sobre o desenvolvimento do ponto de vista físico, psicológico. A gente tem muitas pesquisas qualitativas no Brasil. Temos um grupo muito importante em São Paulo, o AMA Psique, um grupo de psicólogas negras que, desde os anos 80, tem apresentado esse impacto na organização da psique, do desenvolvimento das crianças. Mas a gente ainda tem pouca, não são pesquisas robustas do ponto de vista dessa, de larga escala para pensar esse impacto, mas já é sabido que o racismo, ele produz o que a gente chama de estresse tóxico. Ou seja, ao ser colocada cotidianamente, mesmo que não seja ela, a criança, diretamente atingida por um racismo interpessoal, que a gente chama, porque às vezes as pessoas pensam em racismo apenas quando uma criança é maltratada porque ela é negra. Mas quando a gente fala que o racismo é estrutural, essa criança ela está inserida numa sociedade que é racista, que coloca a população negra numa condição menorizada em termos de direitos sociais. Então, esse impacto, essa vivência do racismo cotidiano, ela produz baixa autoestima, produz nessa criança uma perspectiva de vida muito menor do que das pessoas que não são atingidas pelo racismo estrutural. Eu já tô cansada dessa ideia de racismo. Eu não tô de mimimi. Fale o que quiser, me ligo. Meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo. Vou passar a minha visão. Tá incomodado comigo? E isso, em algumas situações, não tem estudos, mas a gente pode também fazer uma analogia com as crianças indígenas, quando elas são colocadas, nesse contexto de negação do seu território, de negação da sua língua materna, de negação da sua condição de povo, originário. A gente pode também pensar que isso atinge as crianças quilombolas, porque são as comunidades quilombolas hoje no Brasil, a população é considerada uma população étnica, que tem seus saberes, que tem a sua cultura, e quando isso não está sendo considerado pelas ações da sociedade brasileira como um todo, essa criança não tem o seu pleno desenvolvimento, Ela não está ali posta a viver com toda a sua potencialidade, com todas as garantias de direitos que elas têm constitucionalmente garantidos. E os efeitos, professora, em crianças não negras? Como é que uma criança aprende a ser racista? Então, eu vou sempre falar com vocês a partir do campo educacional, que é onde eu conheço as pesquisas, E uma das pessoas mais importantes que eu diria para discutir esse tema, que é a professora Cida Bento, que vai trazer para o Brasil a discussão da branquitude, qual é o efeito do racismo para quem não é negro. Ela vai chamar essa categoria de branquitude, Então, é preciso pensar que se existe toda uma sequência de problemas que são ativados ao pensar no racismo, algum grupo populacional está sendo beneficiado, Mesmo que pessoas brancas não escolham serem beneficiadas, se você tem uma sociedade que está organizada para pensar o belo, o bom, o inteligente, o merecedor dos benefícios, essas pessoas elas são beneficiadas por essa ideia de branquitude que está presente nas sociedades que são operadas pelo racismo. Inclusive, a gente fala da branquitude normativa, porque nem pensar-se como etnia a população branca pensava. A população branca é o padrão, é o ser humano. E o outro é que é diferente. Então, ao crescer, tendo o mundo como sua possibilidade, obviamente que essas crianças, porque a gente sabe que o estímulo, o quão é importante que as crianças sejam estimuladas desde cedo. Então, as crianças não brancas, especialmente as crianças
negras indígenas, elas são impactadas por essas impossibilidades. E o contrário também é verdadeiro, né? A criança branca, ao ter o mundo como a sua possibilidade, ela vai, claro, se desenvolver melhor. Isso não quer dizer que a gente não reconheça que também há crianças brancas pobres, mas os estudos mostram que mesmo nesse grupo, elas são beneficiadas na medida em que há uma boa expectativa, uma alta expectativa sobre ela. Eu tenho uma orientanda no meu grupo de pesquisa, uma mulher branca, de olhos azuis, que teve uma infância muito pobre. E durante o processo das discussões do nosso grupo, do EREA, ela reconheceu, ela falou, nossa, eu percebi que mesmo naquela minha condição extrema de pobreza, a minha família era beneficiada por ter esse visual, esse estereótipo de pessoa branca. Então, ela foi mais estimulada do que a colega dela, filha da empregada doméstica negra, a estudar, a ler. Então, começa por reconhecer o privilégio? Começa por reconhecer o privilégio. O professor Lourenço Cardoso, ele fala da branquitude crítica, que é assumir um lugar, um posicionamento político diante da situação de desigualdade que o Brasil vive. Então, a pessoa branca pode e deve se engajar na luta contra o racismo, nas suas áreas de atuação, que existem, né, 1000 possibilidades, e assumir que essa desigualdade que está estruturando a sociedade brasileira precisa ser alterada e ter a plena consciência que, ao alterar isso, todo mundo ganha, né? A Grada Quilomba, ela fala de uma sequência de momentos que a população branca passa, então reconhecer é o primeiro, mas não basta reconhecer, né? Eu preciso agir sobre esse privilégio, construindo, apoiando políticas que a gente chama de ações afirmativas, que são as políticas que alteram essas relações hierarquizadas de subalternização. Pois é, eu queria que a gente discutisse um pouco, professor, o papel de cada ator nessa história, nessa reação. Vamos começar pelo papel da família. Como é que se educa uma criança antirracista? Essa pergunta é muito importante, porque eu, como professora, tenho recebido de várias famílias esse pedido, às vezes, né, famílias brancas, um pedido de ajuda. Como é que eu faço para educar o meu filho, educar a minha filha, para que ele não seja racista? A primeira coisa que eu digo é assim, nós vivemos uma sociedade racista. Então, claro, cada conversa é o seu tempo, né? As crianças pequenininhas, os bebês, a gente não vai discutir essa correlação, mas eu vou trazer para a minha família, mesmo que eu não tenha ninguém negro na minha família, porque às vezes as pessoas pensam, né, que eu só vou trazer cultura afro-brasileira, repertório afro-brasileiro, quando eu tenho alguém negro, mas não. Aliás, talvez seja mais importante numa família que todas as pessoas sejam brancas, a constituição de um repertório negro. Não é só comer feijoada ou admirar a capoeira. Então, eu posso fazer isso quando as crianças são pequenas, pela literatura, que é muito potente. Hoje, cada vez mais, a gente tem produção literária sobre isso, pela presença da convivência de pessoas negras no seu ambiente. Então, a minha família é toda branca, mas eu não convivo só com pessoas negras em condição de subalternidade, porque isso também é educar de uma determinada forma. Não, eu tenho amigos que estão no mesmo patamar de relação que eu e não apenas uma condição subalternizada. Eu frequento a cultura negra, o teatro, a música. Eu exijo da escola onde meu filho está, que pode ser uma escola bastante elitizada, eu exijo que lá tenha professores negros e negras, que não estejam apenas as pessoas da limpeza como trabalhadores. Eu exijo isso. Isso é educar, porque o meu filho ele vai para a escola e ele vai ver professores negros trabalhando com ele, se relacionando com ele. Eu opto, né, por ter profissionais, advogados, médicos, que são pessoas negras, porque é assim que eu vou estabelecer com a minha família, as minhas crianças, um outro patamar de relação com a população negra.
A senhora citou aí a literatura e hoje tem uma vasta quantidade, né, de opções nesse sentido, inclusive um livro da senhora, né, que é o Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, com uma protagonista, Luanda, que é uma menina negra, apresentada como uma criança comum, com gostos comuns e num ambiente de tranquilidade. É importante também esse tipo de representatividade afirmativa? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É super importante, é isso que eu falei, né? A literatura, ela tem sido uma via muito importante. E a gente quer que a literatura, no caso do meu livro, né? Quando eu trato da Luanda, a Luanda é uma menina, assim, que vive uma situação, digamos, ideal de vida. Ela é uma menina feliz, ela tem uma família, ela tem amigos, e ela fala que gosta de si mesma, mas ela não nomeia a cor da pele, por exemplo. Melhor você mesmo logo ver como ela é. Ela adora tudo nela. Gosta da cor da sua pele, do seu sorriso, da sua altura. E do que ela mais gosta mesmo é do cabelo crespo que tem, cheio de rolinhos. Ela é muito vaidosa. Todo dia desfila pela escola um penteado novo e fica sempre linda. Então, é um texto que vai levando as pessoas a pensarem sobre o que é ser negra, valorizar, mas não necessariamente o foco é a discussão racial, né? O foco é a menina, é o que ela faz, o que ela gosta, a sua família, e isso vai trazendo um novo imaginário, tanto para a criança negra, quanto para as outras crianças que leem. Eu tenho uma orientanda que fez uma pesquisa sobre literatura com crianças de 0 a 3 anos. E o que ela constata? Quando a criança está em contato com essa literatura, ela vai se relacionando com as histórias, com o imaginário, e vai construindo, né, também uma percepção de si mesma. Eu sempre cito, a dissertação é da Sara Pereira, da Silva Pereira, que uma criança de 3 anos, em contato com um livro que traz a temática africana e afro-brasileira valorizada, ela se identifica de imediato com o livro, e ela começa a dizer que ela é aquela personagem. Não, eu sou essa personagem, e vai conversando com a personagem e interagindo com ela. E os colegas que não são negros também começam a criar essa relação positiva com o personagem. E tem uma situação muito bacana, ela tem 3 anos, essa criança, e um colega dela fala para ela assim, você é marrom, né? Porque as crianças também precisam aprender o vocabulário étnico-racial, isso não está dado, tudo isso é aprendido na sociedade. E aí ela responde para ele, não, eu sou preta, eu sou linda, eu tenho cachos. E essa relação que ela estabelece com a cor da pele, com o seu cabelo, tem muito da literatura, tem muita contribuição da literatura. Na segunda-feira ela pede, vó, me faz trancinhas. Na terça-feira é, paiê, deixa meu cabelo solto. Na quarta-feira, já vem com outra invenção. Vó, prende bem o meu cabelo. Quinta-feira, mais uma novidade. Mãe, põe enfeites coloridos no meu cabelo. A literatura, os bonecos, os jogos, a gente tem visto agora cada vez mais empreendedoras negras, eu vou usar o feminino porque a boa parte dessas empreendedoras são mulheres negras, que passaram a produzir jogos, brinquedos que têm, né, essa perspectiva antirracista, e é muito importante que a gente coloque isso na convivência das nossas crianças, seja na nossa família, seja na instituição escolar. E na instituição escolar, Lucimar, qual é a relevância disso entrar para o currículo? Eu queria que a senhora falasse um pouco do impacto da lei federal que tornou obrigatório no ensino fundamental e médio, tanto público quanto particular, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, a lei, a primeira versão da lei, né, que é 10.639, está fazendo 20 anos. E já naquele momento, quando ela sai, realmente no artigo que a gente lê na LDB,
a educação infantil não está presente, mas logo em seguida o Conselho Nacional ele foi indagado sobre isso, e quando saem as diretrizes em 2004, a lei é de 2003, a educação infantil está incluída nessa perspectiva e toda a educação, na verdade, inclusive ensino superior. Então é muito importante que estados e municípios deem conta, né, de cumprir a legislação, ou seja, levar para a proposta pedagógica e para os projetos políticos pedagógicos das suas instituições escolares a aplicação da lei. O que seria isso na educação infantil, como estamos falando aqui de crianças menores? Seria trazer para a organização do espaço, dos brinquedos, dos livros, como nós falamos, a presença da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? Porque em 2008, o mesmo artigo foi alterado para incluir a história dos povos originários. Então, a escola, ela precisa dar conta dessa nobre tarefa que é proporcionar às crianças uma perspectiva de educação que nós chamamos de não eurocêntrica, de não ocidental, e é uma riqueza, né? O meu grupo trabalha com jogos e brinquedos africanos e afro-brasileiros, por exemplo. Então, as crianças vão brincar compreendendo que aquele jogo, aquela brincadeira veio de um país específico, africano, conhece a cultura daquele país, estabelece uma relação, porque nós somos 56% da população negra. Então, nós temos um vínculo com o continente africano muito importante, mas a gente percebe que quando a educação não atende ao que está posto na legislação, as nossas referências continuam ainda sendo exclusivamente eurocêntricas, né? Europa, Estados Unidos. Não é que a professora Petronila diz isso, nós não queremos trocar uma coisa pela outra, nós queremos que a perspectiva histórica das populações indígenas e da população negra também esteja presente. Querem saber o nome dela? Já vou contar. Ela se chama Luanda. Foi o pai da Luanda que escolheu esse nome, porque acreditava que a filha seria tão linda quanto a cidade que ele conhecera quando jovem. A Luanda vive dizendo que quando for adulta vai visitar essa cidade. Luanda é a capital de Angola, um país do continente africano. É apostar um pouco mais nessa perspectiva plural de educação. Nós andamos muito, né? Esses 20 anos foram 20 anos de muito trabalho. Boa parte desse trabalho é incentivada, produzida por professores negros que fazem, né, essa ação que a gente chama, inclusive, de ativista, de militância, núcleos de estudos afro-brasileiros das universidades, professores universitários, mas é um conjunto de ações que vão reverberando ao longo do processo. Por exemplo, o fato da gente eleger vereadoras, deputadas negras, impulsiona esse trabalho. Por quê? Porque é um gestor, um ator social que dialoga com gestores de sistemas educacionais para que os sistemas fortaleçam essa questão nas suas instituições escolares. E a lei ela está conectada com o campo das ações afirmativas maior, por exemplo, as cotas sociais, quando elas incluem, né, a raça como um critério, elas dão um impulso enorme para a formação de novos profissionais que vão atuar em diferentes frentes. Então, a lei ela é curricular, mas ela é além do currículo, é pensar essa equidade racial que nós precisamos construir na sociedade brasileira. Então, nós vamos caminhando em diferentes frentes para que a lei seja efetivada. A senhora citou aí a representatividade política. Em Minas, por exemplo, a construção do Estatuto da Igualdade Racial Estadual começa em 2023, liderado pelas nossas deputadas negras, né? Leninha, nossa primeira vice-presidente negra, Andréia de Jesus, Macaé Evaristo e Ana Paula Siqueira. Essa representatividade política é muito importante, né, professora? Super importante, né? Porque os sujeitos que vivenciam a experiência, por isso que a gente fala que é importante ter pessoas negras em todos os espaços e em espaços de poder. Porque os sujeitos que vivenciam essas experiências, eles são, a Patrícia Hill Collins fala da experiência como produção de conhecimento. Elas são capazes de produzir ações
que interferem nesse processo de reiteração do racismo, né? Então, veja bem, como 4 deputadas em 2023 demarcam um lugar importante de reflexão, e essa reflexão que elas produzem, eu tenho certeza, porque é essa experiência que a gente tem construído ao longo da vida, né, das pessoas negras, elas impactam, reverberam, convencem outras pessoas que não são pessoas negras a produzirem uma política que altera essa situação de desigualdade. Eu já tô cansada dessa ideia de racismo. Eu não tô de mimimi. Fale o que quiser, nem ligo. Meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo. Vou passar a minha visão. Tá incomodado comigo? Essa mocinha que canta no episódio é a MC Elis, que fez sucesso na internet aos 7 anos. Hoje é uma adolescente que compõe, canta e dança, sempre com mensagens antirracistas. A narração do livro infantil Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, da Lucimar Rosa Dias, foi extraída do canal Histórias da Carolinha, no YouTube. O trecho da transmissão dos ataques racistas a Vini Júnior é da ESPN Brasil. As vozes de personalidades e influenciadores ouvidos no início são da Gabi Oliveira, que no Instagram é a Gabi de Pretas, do Thiago André, que tem um podcast e um perfil chamado História Preta, e do ativista histórico da causa indígena no Brasil e no mundo, Ailton Krenak. Eu sou Graziele Mendes, fiz roteiro, entrevista e apresentação deste episódio. A produção é de Marco Túlio Amaral, trabalhos técnicos de Luciano Moraes, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio, e você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. Politize está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.